Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler, capítulo 19, verso 28, diz assim: E depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprisse as Escrituras, disse: Tenho sede. E estava ali um jarro cheio de vinagre. E embeberam uma esponja com vinagre, e fixaram na ponta de um caniço de isopo, e a ergueram até a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, e inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Somente até aqui, irmãos. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, o texto que eu acabei de ler é bastante conhecido. Por ser conhecido, eu não vou meter aos detalhes, mas eu quero ser direto, quero ser rápido, quero ser enfático sobre aquilo que Deus tem para falar nesta noite. E eu tenho certeza, estivemos com os corações abertos, sairemos daqui cheios da graça, cheios do poder e cheios da unção de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou vindo de dias de pregação, então se a voz falhar, os irmãos me perdoem. Amém? Glória a Deus. Falar sobre Jesus é falar sobre o tema central das Escrituras. Não só o tema central. Jesus é a própria palavra. Todos os 66 livros da Bíblia apontam para ele. Os 39 do Velho Testamento por meio de tipos, por meio de símbolos, por meio de profecia. Os 27 do Novo o proclamam como a profecia de Deus que se cumpriu para a humanidade. Jesus é tão importante que o seu nascimento é profetizado com muita antecedência, e quem não se lembra? Ainda no Éden, quando o pecado entra no mundo por intermédio de Adão e Eva, o homem se esconde atrás do arbusto e se tapa com folhas de figueira em uma tentativa falida de esconder o seu pecado e a sua vergonha. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e aliança, quando procura o homem e vê que o homem está tapado com folhas de figueira, Deus vai matar um animal inocente, e com a pele daquele animal, Deus vai cobrir o homem e vai cobrir a mulher. Já era Jesus sendo profetizado. Jesus não é só profetizado no pecado do Éden, mas Jesus também é profetizado no Êxodo. E quem não se lembra? Quando Deus arranca o povo como um forte do Egito, usando 10 pragas, e a 10ª praga era a morte do primogênito, e a palavra é: todo primogênito da terra vai morrer. Mas para o povo escolhido, para o povo separado, havia um livramento. Mata o cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. É Jesus quem estava sendo profetizado. Eu não sei se você vai pegar, mas ele não é só profetizado na saída do Egito, mas ele é profetizado também em toda a peregrinação pelo deserto. E eu não sei se você vai conseguir glorificar, mas ele era a coluna de nuvem, ele era a coluna de fogo, ele era o caminho pelo meio do mar, ele era a rocha que foi ferida e saiu água, ele era o pão que desceu do céu, o maná, ele era o tabernáculo e todos os seus utensílios, ele era o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, ele era o altar do holocausto, ele era a bacia de bronze, ele era a mesa dos pães, ele era o incensário, ele era o candeeiro, e lá dentro no local escuro, ele era a arca da aliança. É Jesus quem está sendo profetizado. Quem não se lembra quando Jó no capítulo 19 verso 25 veio a declarar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. É Jesus quem está sendo profetizado. Ele é a pedra de 7 olhos de Zacarias, ele é o varão que lutou com Jacó no Val de Jaboque, ele era o anjo com a espada desembainhada na frente de Josué, na entrada de Jericó. Jesus estava sendo profetizado, e na plenitude dos tempos, é Isaías quem relata uma reunião no céu, e nessa reunião alguém dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu não sei se tu vai pegar, mas é neste momento que o Cristo se coloca de pé e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vi 1, 2, 3 mãos levantadas, mas eu vou melhorar. Ele está deixando um trono de glória e descendo aqui para ser humilhado. Ele está deixando uma coroa de honra e autoridade e descendo aqui para receber uma coroa de espinhos. Ele está trocando adoração de miríades e miríades de anjo para ser cuspido, ser xingado, ser humilhado, ser pregado no madeiro. Foi por sua vida que ele desceu, e na plenitude o anjo Gabriel é quem vai até Maria e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, porque de ti nascerá o Salvador da humanidade. O tempo da gestação se passa, e o texto diz que o menino nasce. Eu vou de novo, porque a Bíblia diz que quem estava nascendo não era qualquer um, não era qualquer personalidade,
É a Bíblia quem diz que quem estava nascendo era o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele nasceu. Jesus, dos 12 aos 30 anos, Jesus não aparece na história. Aos 12 anos, ele está no templo aprendendo e ensinando com os mestres da lei. E os mestres se maravilhavam com o ensino do menino e diziam: quem é esse que fala com tanta autoridade? Quem é esse que fala com tanta propriedade? Mas dos 12 aos 30, Jesus não aparece na história. Ele não aparece em cenáculo, não aparece no templo, não aparece em sinagoga. Mas pela Bíblia nós entendemos que nesse período de anonimato, Jesus estava crescendo em conhecimento e crescendo em graça. E isso aqui é a resposta de Deus para quem tem ministério. Aproveita esse tempo que ninguém lembra do seu nome. Aproveita esse tempo que ninguém lembra que tu prega. Aproveita esse tempo que ninguém lembra que tu canta, e vai crescendo em conhecimento e em graça, porque daqui a pouco alguém vai gritar o seu nome na face da terra. Daqui a pouco, aos 30 anos, Jesus aparece em um culto. E que culto é esse, Jefité? Um culto no Jordão. Quem está ministrando o culto é o primo mais velho dele, a saber, João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. Pensa num pregador que não aliviava na mensagem. Esse era João. João dizia: arrependei-vos, raça de víbora. João pregava e dizia: o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada fora. Pastor Paulo, isso aqui é um tapa muito forte na nossa geração, porque a nossa geração é a geração que produz. Se perguntar quem prega, todo mundo levanta a mão. Se perguntar quem canta, todo mundo levanta a mão. Se perguntar quem profetiza, tem alguns em nosso meio. Mas se perguntar se o fruto é bom, vai ficar difícil de dar glória. João está dizendo: não basta produzir, o fruto tem que ser bom. O fruto tem que ser bom. O fruto tem que ser bom. Olhe bem para mim. Mas João pregava, e eu gosto de João, porque João era pentecostal igual a gente, pastor Jaconias, ao ponto que ele dizia: eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas após mim virá um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João entendeu que muitos de nós precisamos entender, que não basta só passar pela água, tem que ser passar também pelo fogo. João entendeu que não basta só mergulhar nas águas, tem que mergulhar também no fogo. E cá para nós, eu venho como voz profética nessa noite dizer: Satanás tem feito de tudo para que essa chama não queime no meio da igreja. Satanás tem feito de tudo para que nossos cultos comecem frios e terminem gelados. Satanás tem feito de tudo para que o ministério fique inerte diante de uma festividade dessa. Satanás tem feito de tudo para que numa festividade dessa, Vitor, jovens não sejam batizados, anciões não sejam renovados. Mas em nome de Jesus, essa chama vai continuar queimando, porque quem acendeu não foi Jefité, quem acendeu não foi pastor Paulo, quem acendeu foi Jesus. Na onde? Livro de Atos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento forte, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Alguém falou: isso é meninice, isso é maluquice, não tem para que gritar assim, não tem para que falar assim. Aí Pedro assume a oportunidade e diz: isso não é meninice, isso é o que o profeta Joel profetizou no capítulo 2, verso 28. E eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, até sobre os servos e as servas eu vou derramar. Eu gosto de Paulo, porque Paulo é pentecostal igual a gente, ao ponto que ele escreve Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder, 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 poder. Aí Abacuque dá um grito lá do Velho Testamento, no capítulo 3, 2, e diz: ouvi a sua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Eu vou para a história. Em 1910, essa chama chega no Brasil, 2
missionários Daniel Berg e Gunnar Ving. Em 1911, a primeira mulher brasileira é batizada com o Espírito Santo, irmã Celina de Albuquerque. Em 1912, o primeiro homem é brasileiro, é batizado com o Espírito Santo, irmão Emanuel Doutor. Passou 911, 912, os anos 2000, já estamos em 2024, e eu não quero acreditar que a juventude Joadeb que vai deixar essa chama se apagar. Qual é a palavra, Jefité? É Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apaga. Queira Satanás ou não queira, vai ter língua estranha sim. Queira Satanás ou não queira, vai ter batismo com o Espírito Santo sim. Queira Satanás ou não queira, vai ter cura, vai ter avivamento. Sinta a graça dele, sinta a graça dele, sinta a graça dele, sinta a graça dele. Se tiver fogo aqui, tem fogo no jovem. Se tiver fogo aqui, tem fogo nas irmãs. Se tiver fogo aqui, não falta fogo para a igreja. Seja renovado agora, 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 agora. Abre a boca agora, porque enquanto você adora, Deus te enche. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te batiza. Agora, 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 agora. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou entregar tudo agora nessa noite. Agora nessa noite. Aleluia. Urabadacalabarachanda. Ulamandarabia. Rabadaraca. Olha aí, Satanás. Aqui tem jovem cheio do Espírito. Olha aí, inferno. Essa igreja ainda queima no Espírito Santo. Eita. Aleluia. Olhe para mim. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu já ia continuar pregando, mas o Espírito falou: Jefité, profetiza, porque tem jovem que entrou em depressão, mas vai sair cheio do Espírito. Tem jovem que entrou pensando em se matar, mas vai sair daqui queimado do alto do Reta. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Eu preciso terminar. Quando João diz isso, Jesus aparece na beira do Jordão. João vai declarar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jefité, o que é isso? Isso é cumprimento de promessa. Que promessa, Jefité? A que foi feita lá atrás em Abraão. Porque Abraão, quando foi imolar o cordeiro, o texto diz que Deus bradou e diz: Abraão, não faça tal coisa. Olhe para mim. Isaac, quando estava subindo, ele falou: pai, na mão direita está o fogo, na mão esquerda está o cutelo, nas minhas costas está o madeiro, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, em um ato profético, vai dizer: eis aí, Deus proverá para si um cordeiro. Olhe para mim. Quando ele vai imolar Isaac, ele olha para trás e o texto diz que tem um carneiro. Carneiro é carneiro, cordeiro é cordeiro. Abraão não viu o cordeiro, Isaac não viu o cordeiro, Jacó não viu o cordeiro, Dan, Naftali, Azé, Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Judá não viram um cordeiro. Josué não viu, Saul não viu, Davi não viu, Roboão não viu, Salomão não viu, Otiniel, Eude, Sanhá, Débora e Baraque, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibissã, Elão, Sansão, nenhum deles viram um cordeiro. Mas no culto do Jordão, João olha e declara: eis aí o cordeiro. Eu estou vendo porque eu não sei se você sabe, pode passar o tempo que for, mas aquilo que Deus falou acerca da tua casa, da tua vida, da tua família, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Olhe para mim. Jesus vai começar o ministério, e escute o que eu vou te dizer: ninguém, absolutamente ninguém, e eu estou no meio de mestres, começa o ministério sem antes passar pelo deserto.
O deserto é didático. Lembra quando Deus arrancou o povo do Egito? Poderia ter guiado direto para Canaã, mas Deus falou: leva para o deserto, porque eu preciso saber o que tem no coração deles. Nem Jesus foi isento do deserto. Acabou de ser batizado do Espírito Santo. Deserto, 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 deserto. Não tem como começar ministério sem passar pelo deserto. Depois que sai do deserto, Jesus escolhe os discípulos e começa o seu ministério. Escute o que eu vou te dizer. Jesus é rabino legalizado pela lei, com autoridade para realizar culto. Já visto que para realizar um culto precisava de pelo menos 10 homens aliançados. Jesus tinha 12. Mas Jesus se diferenciava de todas as outras vertentes religiosas. Já visto que as maiores delas eram os fariseus, os essênios, os zelotes e os escribas. Mas Jesus era diferente de todos eles, porque diferente de todos eles, Jesus ia aonde ninguém queria ir, e Jesus entrava aonde ninguém queria entrar. Diferente dos fariseus, Jesus não precisava de uma multidão para pregar. Tanto é verdade que ele prepara um culto para uma mulher sozinha no poço de Jacó em Samaria. A palavra é dura, mas é de salvação, porque ele diz: tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é seu, mas hoje a água da vida veio ao seu encontro. Jesus era diferente dos escribas e dos fariseus e dos saduceus, que precisavam das primeiras cadeiras do cenáculo, das primeiras cadeiras da sinagoga. Jesus não. Jesus entrava onde ninguém queria entrar. Tanto é que, passando pela beira do caminho, ele vai ver um homem em cima da figueira brava, e ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje o culto não vai ser no templo, hoje o culto não vai ser na sinagoga, hoje me convém pousar em sua casa. Jesus era diferente dos essênios, que se isolavam nos desertos da Judéia. Jesus não. Jesus entrava onde ninguém queria entrar e ia onde ninguém queria ir. Tanto é que ele atravessa o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, e vai dentro do cemitério em Gadara pregar para um endemoniado. Eu não sei se você vai glorificar, mas depois do encontro com Jesus, o endemoniado virou missionário e ganhou toda a Decápolis para Jesus. Olhe para mim. E a Bíblia diz, e é o tema, que ele não muda, ele é imutável, e se ele não muda, ele vai visitar a sua Gadara também, e se ele não muda, ele vai entrar na sua Samaria também, e se ele não muda, ele vai passar pela sua Galileia também. Eu estou dizendo que Deus que libertou no passado é o Deus que liberta hoje. Ele vai de encontro à tua casa, ele vai de encontro à tua filha, ele vai de encontro ao teu filho, ele vai de encontro ao teu marido. Ele continua libertando, ele continua. Olhe para mim. Só que isso chama a atenção da cúpula judaica. A cúpula judaica olha para Jesus e diz: não pode ser profeta. Se fosse, não sentava com pecadores. Se fosse, não comia com pecadores. Se fosse, não andava com prostitutas. Ele não pode ser profeta. Olhe para mim. Começam a arquitetar a morte de Jesus, e aqui é o caminho para o final, porque é Jesus, sabendo que chegava o seu final, que ele vai instaurar a última ceia. É na última ceia que ele vai revelar aquele que havia de trair com um bocado molhado. Sabe o que mexe comigo? É que o texto que tanto nós lemos, e Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão, deu graças, e depois de ceiar, a Bíblia diz que ele ainda cantou um hino. Irmãos, como é que canta um hino no dia da traição? Como é que canta um hino no dia que descobre que um amigo vai te trair? Como é que canta um hino no dia da prisão? É isso que coloca um ponto de interrogação na cabeça do nosso adversário. Satanás falou: pela luta que veio, nem do congresso ela participa. Pela guerra que se travou dentro da casa dela, ela vai ficar chorando, molhando o travesseiro com lágrima. Mas ele foi entrando em desespero quando foi dando 6 horas da tarde, e tu foi passando essa camisa verde bonita e falou: Satanás, eu estou debaixo de guerra, mas eu vou adorar. Eu estou debaixo de batalha, mas eu sinto uma graça muito gloriosa sendo derramada aqui nessa noite. Olha você aqui adorando para vergonha do diabo. Olhe para mim, olhe para mim.
Amém. Olhe para mim. Quantos aguentam me ouvir por mais 5 minutos? Olhe para mim. Ele sai da última ceia. E como eu queria ter mais tempo, atravessa o vale de Cidrom, que é chamado Vale Escuro. É por isso que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale escuro e de morte, entra dentro do jardim do Getsemane. Ali ele soa sangue. Ali ele quer que amigos orem com ele, mas não encontra ninguém. Ali ele é sustentado pelos anjos. Ali Judas entra e trai com um beijo. Ali ele é levado para a casa de Anás e Caifás, e num julgamento impróprio e contra a lei, ele é julgado durante toda a noite, esbofeteado, cuspido. Pela manhã é levado para a casa de Pilatos, na Fortaleza Antônia. É ali que Pilatos lava a mão, e depois de entregar para os judeus, é colocado uma coroa de espinho, um manto em suas costas, é açoitado, entregam o patíbulo para ele carregar pela via dolorosa, 1 hora de caminhada, de dentro da cidade até o Monte Caveira, pelas ruas apertadas e pedregosas de Jerusalém. Jesus está passando tudo isso quando chega no Gólgota, e me falta tempo para falar de Simão o Cirineu. Quando chega no Gólgota, prendem os pés, prendem as mãos, erguem a cruz. Aí Isaías assume a oportunidade no capítulo 53 e diz: verdadeiramente Cristo levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, mas nós o tivemos por aflito e desprezado de Deus, mas ele levou sobre si os nossos dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso daqui é lindo, porque enquanto Jesus está passando pelo vitupério da cruz, o texto diz que as pedras se fenderam, houve trevas de meio-dia às 3. O texto diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e aí Jesus, já tendo cumprido quase tudo, ele lembrou na memória que faltava beber vinagre. Ele falou: eu tenho sede. O texto diz, para que se cumprisse a escritura, era só isso que faltava. Eles molharam a esponja em vinagre, colocaram na boca de Jesus. Jesus expirou e disse: tetelestai, está consumado. Eu já cumpri tudo, eu já realizei tudo. Aqui eu entendo o porquê que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que o primeiro Adão bagunçou. O primeiro Adão no jardim do Éden, jardim da delícia, jardim das maravilhas, desobedeceu a Deus. Mas o segundo Adão no jardim do Getsemane, sendo prensado por nossos pecados, falou: todavia não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra a sua. O primeiro Adão diante do madeiro desobedeceu a Deus comendo do fruto, mas o segundo Adão na cruz disse: está consumado, eu cumpri tudo. O primeiro Adão dentro de um jardim perfeito adquiriu uma dívida impagável para a gente, mas o segundo Adão na cruz do Calvário rasgou a cédula que era contra nós e falou: está pago, 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 está pago. Fique de pé comigo nessa noite. Olhe bem para mim. Dentre muitas verdades que o Calvário me ensina, eu termino com o segundo exemplo que eu tinha separado. Jesus, quando desce, ele está descendo também para se casar com a igreja, para se casar com a noiva. Já visto que o costume era o rapaz sair da casa do pai com um contrato na mão, e Jesus veio com esse contrato. E qual era o contrato? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Uma taça de vinho numa mão, o dote no bolso. Chegava lá, ele batia na porta, e aqui eu entendo que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Quando abria a porta, ele dava o cálice de vinho na mão da moça, o dote e o contrato na mão do pai. Se
e a moça bebesse do vinho, era como se ela estivesse dizendo: eu aceito o casamento, eu estou casada com ele, eu aceito o compromisso. Está entendendo o que você faz todos os meses quando bebe o cálice? É um recado para Satanás: eu já estou compromissado, eu já tenho noiva, eu já tenho um marido. Olha aqui para mim, quanto mais bonito fosse a moça e de família mais afamada, mais alto era o preço que havia a se pagar. Pastor William, Jesus deu um preço para nós que a gente não valia, tanto que 1 de Pedro disse que louvado seja Deus, que ele nos comprou por um alto preço. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, mas foi com o seu precioso sangue. Na cruz do Calvário, Jesus está falando: é minha, eu estou pagando o preço. A noiva é minha, eu estou pagando o preço. A esposa é minha, eu estou pagando o preço. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, porque agora eu vou terminar dizendo a esperança da igreja. No dia em que ele levava o contrato, a taça de vinho, o dote, não era sacramentado a festa do casamento. O noivo saía e a noiva ficava aguardando ele voltar, porque ele tinha ido preparar uma morada. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Satanás tem soprado no seu ouvido falando que tu está sozinho, falando que a igreja está órfã, mas a igreja não está órfã. O nosso noivo foi, mas ele vai voltar. O nosso esposo foi, mas ele vai voltar. Jefité, eu não quero palavra de efeito, eu quero Bíblia. Que é Bíblia? Então lá vai, com a mão levantada. É Atos 1:11. Porque estão olhando para o céu. Se este que dentre as nuvens viste subir, da mesma forma que subiu, ele vai voltar. É 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Na verdade, nem todos nós morreremos, antes seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. É João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, guarda o que tem, guarda o que tem. E o canto da Joadeb nessa noite é um: Maranata, 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 Maranata. Eu já acabei de pregar. Está liberado para dar glória, está liberado para dar glória. Há uma glória de Deus descendo aqui, há um renovo de Deus descendo aqui. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 cheio. Receba renovo de Deus. Nós vamos encontrar com ele nos ares. A igreja que Jesus vai buscar é uma igreja viva, é uma igreja avivada. Urabada calabarachanda, ulamandarábia. Sinta a presença dele nessa noite. Eu não sou maluco de parar o mover do Espírito Santo. Sinta a presença dele agora, agora. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, pega, 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 pega. Isso aqui é a Assembleia de Deus, meu filho. Eita, olhe bem aqui para mim. Urabada calabarachanda. Uraba, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar. Ramando bitara probadara canta. Ulamanda calabarachanda. Se sentir de profetizar já está liberado. Se sentir de correr está liberado. Se sentir de falar em língua está liberado. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Segura baixinho. Tem alguém em nosso meio que quer hoje retornar para os caminhos do Senhor?
Olha aí do seu lado e vê se não tem alguém que precisa tomar essa decisão. Olha aí do seu lado e vê se não tem alguém que precisa tomar essa decisão. Tem alguém que quer hoje voltar para os caminhos do Senhor? Vem correndo aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Rompe a multidão e vem correndo. Eu não conheço todos que estão aqui, mas você conhece. Olha aí do seu lado e vê se não tem alguém que precisa tomar essa decisão. Diga para ele: se você tiver sem jeito, eu vou lá na frente com você. Mas do jeito que você entrou, você não pode sair. E a juventude fica ligada, porque cadeias vão ser quebradas agora. Amarras vão ser quebradas agora. Tudo aquilo que te aprisiona no pecado vai ser quebrado agora. É Jesus quem está te convidando. É Jesus quem está te convidando. É Jesus quem está te convidando. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? Rompe a multidão e vem nessa noite. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu vou cantar mais uma vez para dar tempo de você se decidir. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Um dia você já fez parte dessa juventude e Jesus está falando: ano que vem tu está cantando aqui de novo. Aceitar. Rompe a multidão e vem nessa noite. Rompe a multidão e vem. Amanhã pode ser muito tarde. E hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, meu amigo. Tem alguém para Jesus Cristo nessa noite? Uma alma aqui. Uma alma. Convida alguém. Aleluia. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Vai lá buscar. Aleluia. Tem mais. Papai, ele é meu pai. No congresso da Jodeb. Podemos quem que foi por sua causa. Aleluia. Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém. Mais 2 minutinhos. Mais 2 minutos, aleluia. Glória, tem mais alguém nessa noite? Olha para alguém que está do seu lado. Olha para alguém que está do seu lado. Eu sei que tem mais, tem mais. Tem mais nessa noite. Tem mais nessa noite. Contando tudo, meu pastor. 23, 24, 25. Não desanime. Tem mais. Quem vai ser a 20ª? 25º. Quem é o 25º? E tudo que você pediu a Deus. Quem é o 25º nessa noite? Oh, aleluia. Ei, esse congresso, nós vamos entender que foi por sua causa, meu irmão. Por sua causa, jovem, adolescente, irmãos, irmãs. Tem mais alguém nessa noite? Escondido. Aleluia. Jesus está te vendo aí.